graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através desta palavra. Hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. Estava lendo uma matéria e falava sobre esse assunto e me despertou para falar sobre a questão da guerra espiritual. Todos nós vivemos constantemente em guerra. A batalha espiritual é uma realidade porque nós vivemos num mundo que faz oposição aos princípios de Deus. Um reino de trevas. Embora muitas pessoas não acreditem, mas vivemos num mundo tenebroso e nós somos filhos da luz. A Bíblia nos ensina claramente que quando Adão pecou, o mundo ficou sujeito às potestades inferiores, ao reinado de Satanás e de seus anjos, seus seguidores, seus adeptos, tanto anjos quanto seres humanos que fazem o trabalho do inimigo, de pessoas que fizeram pacto com ele e fazem de tudo para agradá-lo e fazer o seu trabalho destruidor. Há dois poderes que operam nesse mundo: o poder de Deus para a salvação e o poder de Satanás para a condenação. E nós queremos falar hoje exatamente sobre isso. Qual é a sua posição nessa batalha? No reino de Deus ou no reino de Satanás? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é batalha espiritual. Porque muitas pessoas têm inventado histórias a respeito do reino espiritual. Daí surge uma infinidade de coisas que não tem proveito nenhum. É sabonete ungido, é óleo consagrado, é vassoura ungida, é feijão ungido, é tanta porcariada, tanta mentira que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso é importante a pessoa estudar a palavra de Deus, a pessoa tirar um tempo todo dia para estar lendo a Bíblia e lendo em oração. Senhor, ilumina minha mente. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra. E principalmente quando você for ler livros como o profeta Isaías, como o profeta Daniel, como Ezequiel, Jeremias, Apocalipse, que você leia em oração, e quando passar por aquelas passagens que parecem mais difíceis de compreender, aquelas passagens mais complexas, dizer: Senhor, eu não estou compreendendo isso aqui, ilumina minha mente, me dá entendimento. A Bíblia diz que o profeta Daniel, olhem só, Daniel, aquele que escreveu aquele livro tão complicado, tão difícil de entender, não é? Ele começou a ler o livro do profeta Jeremias e teve uma passagem que ele não compreendeu. Então ele começou a orar e dizer: Senhor, eu quero entender essa passagem. E ficou 3 semanas orando e jejuando para que Deus respondesse a oração dele e desse entendimento. E diz a palavra que no 21º dia, o anjo Gabriel veio até ele e disse: olha, Daniel, no princípio das tuas orações eu fui enviado, mas o príncipe da Grécia fez oposição a mim e eu fiquei lutando com ele até agora e só consegui chegar porque o arcanjo Miguel desceu para me ajudar. O arcanjo Miguel é o príncipe de Israel. Então, aí você compreende a importância da oração. E Gabriel deu a ele o entendimento que ele precisava a respeito das semanas que Jeremias profetizou que eles ficariam em cativeiro e que ele não conseguia compreender. Nós vamos nos posicionar da mesma forma, vamos pedir oração. Não é só fazer uma oração: Senhor, eu não estou entendendo essa passagem aqui, me dá entendimento e vai cuidar da vida. Não, fica ali, persiste na oração, insiste, vai lá, volta, fala de novo, vai lá, volta, fala de novo. Tem que desejar mesmo, tem que ter muita vontade, senão Deus não vai se importar se você não se importa. Você precisa se importar, é você que precisa de conhecimento, é você que precisa compreender essa passagem difícil. Se você não tivesse desejo, essa boa vontade, então Deus não pode fazer nada para te ajudar. Uma ocasião apareceu um homem para ele e disse: Senhor, meu filho está terrivelmente endemoniado, se o Senhor pode fazer alguma coisa para ajudar ele, então o Senhor faz. Jesus falou: se eu posso fazer, se você pode crer, tudo é possível que crê. Então você precisa crer, você precisa desejar. E a pessoa só deseja muito quando ela crê de verdade que o Senhor pode fazer aquilo. Quando a pessoa não acredita muito, não está nem aí, né? Ora, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor me dá entendimento. Se for da tua vontade, o Senhor cura. Se for da tua vontade, sabe, deixando tudo na responsabilidade dele. Mas o compromisso, a responsabilidade também é nossa, tá? Então vamos definir a batalha espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que a batalha espiritual
a oposição que o inimigo faz aos filhos de Deus. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você crê que Jesus é o único salvador da tua vida, naquele momento que você levanta a mão e diz: eu aceito Jesus no meu coração e na minha vida, eu entrego minha vida para Ele governar, a partir daquele momento o seu nome é levado aos pés de Satanás. Olha, essa pessoa aqui deixou o nosso reinado, essa pessoa está passando para o outro lado. Então vai vir uma luta tremenda contra a sua vida, vai vir uma luta, principalmente se Deus tiver um plano na sua vida, porque muitas pessoas são salvas, o nome delas é escrito no livro da vida, esperam o dia da redenção, né? Frequentam uma igreja, louva a Deus, né? Dá testemunho, mas não é a mesma coisa daquela pessoa que Deus tem um propósito específico, quando Deus quer usar alguém, quando é uma pessoa que vai fazer realmente diferença no reino de Deus. Então aquela pessoa ali, Satanás pressente, essa pessoa certamente é alguém que Deus escolheu e eu vou derrubar ela. Então começa a vir a luta. Os seus familiares são os primeiros que vêm contra você. Depois você vai para o seu trabalho, chega no seu trabalho, é perseguição em cima de perseguição. Você vai para a escola, a mesma coisa, é zombaria, é perseguição. E eu entendo muito bem do que eu estou falando, porque eu sei o que eu passei no início da minha conversão. Os piores trabalhos, as maiores humilhações, pessoas que chegam gritando com você, te ofendendo, para ver se você reage. Não é? Lembro no primeiro dia que eu tinha deixado o cigarro, falei: nunca mais eu vou fumar. Nem que eu tiver que passar vontade de fumar o resto da minha vida. E no outro dia de manhã, 5 horas da manhã, entrando na usina, apareceu um sujeito desviado, com um cigarro na boca, enchia a boca de fumaça e soprava bem na minha cara. Olha se não é o inimigo trabalhando para levar a gente de volta. Tá cheiroso? Tá. Tá gostando? Tô. Quer um? Não. Por quê? Você tá com vontade? Tô. Mas você não vai fumar? Nunca mais eu vou fumar. Eu nunca mais fumei. Em março do ano que vem vai fazer 40 anos que eu deixei de fumar. Que a glória seja dada ao nome do Senhor, porque eu me esforcei muito, eu me sacrifiquei e depois Ele me libertou. É preciso que haja boa vontade também. Se você não tiver boa vontade, não tem jeito, Deus não vai fazer tudo sozinho. Você tem que fazer a sua parte. A gente fala assim: eu vou parar de fumar, mas Deus tem que me libertar. Ele não pôs cigarro na tua boca, por que ele tem que te libertar? Você tem que pegar isso e jogar fora. Ele vai te dar força para fazer isso, mas você tem que jogar esse cigarro fora. É você que tem que se livrar dele. E depois então, ele entra com o poder dele e te liberta. Hoje eu tenho nojo de cigarro. Hoje não. Desde aquele tempo, né? 6 meses depois, eu peguei um nojo tão grande de cigarro que você não precisa fumar perto de mim não. Basta fumar longe, chegar perto, eu já sei que você fumou, meu estômago já revira. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. E nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então nós temos essa oposição que é feita pelo inimigo de todas as formas possíveis. Ele vai levantar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus melhores amigos vão te abandonar. Às vezes a sua esposa te abandona, às vezes o seu marido te abandona, às vezes os seus próprios filhos te abandonam, te acusam. Me acusaram de ser traidor, não meus filhos, né? Meus filhos eram pequenos, graças a Deus, né? Mas o meu pai tentou me bater porque eu queria me converter. Você não vai para essa igreja, você não vai batizar de novo? Vou, pai, vou sim. A vida é minha, eu vou ter que dar conta dela diante de Deus e eu vou sim, né? E eu fui. E ele foi um dia também, 9 anos depois. Se eu tivesse afrouxado ali, eu não teria conseguido salvar os meus pais. Eu não, né? Eu fui a porta pela qual eles conheceram Jesus, que é a porta do céu. Foi uma forma que o Senhor encontrou para alcançar eles, mas eu precisei passar por isso. Meu pai me tocou de casa, eu morava no fundo da casa dele, tive que sair de lá, pagar aluguel sem poder, tive que ir enfrentar minha vida. Passei fome 3 vezes na vida, mas não voltei atrás. Tive minhas falhas como todo ser humano, não sou perfeito. Houve momentos que eu fracassei, houve momentos que eu duvidei, houve momentos que eu até pensei em voltar atrás, mas não voltei. O Senhor não deixou, Ele cuidou de mim. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele dirige a sua vida, guia os seus passos, te mostra o caminho que você deve andar. Ele não te abandona, mesmo que você desanima, mesmo que você fale: eu quero voltar atrás, Ele não deixa. Porque está dirigindo a sua vida. Ele vai criar circunstância para te levar cada vez mais para perto dele. Se você não for rebelde
Se você for rebelde, você segue seu próprio caminho. Mas eu prefiro seguir aquele caminho que o Senhor traçou para mim. E tive uma vida muito feliz, me realizei os meus sonhos. Saí da lavoura, fui caminhoneiro, deixei o caminhão, me tornei instrutor de informática, fui mais de 12 anos, fiz faculdade. Hoje eu sou professor de português, de literatura, de inglês. Tenho meus livros escritos, escrevi 16 livros, escrevi e publiquei 16 livros, estão na internet. Então, Deus faz, mas você precisa ajudar. Você precisa se posicionar nessa batalha espiritual. E a batalha espiritual é justamente isso. É jejum, é oração, estar preparado para enfrentar o inferno de todas as formas. De todas as formas. Os primeiros demônios que eu enfrentei, eles eram invisíveis. Eles apareceram em forma de perseguição. Os meus chefes, os meus encarregados que me humilhavam, que me tiravam do trabalho para o qual eu tinha sido designado, me rebaixando, abaixando o meu salário, me humilhando na frente de todo mundo, zombando da minha fé, que faziam muito isso, fizeram muito isso. Só que quanto mais eles me pisavam, mais a minha fé crescia, mais eu sentia alegria no Senhor. Quanto mais eles me humilhavam, mais eu me sentia na presença do Senhor. Isso é muito importante. O Senhor não desampara ninguém, Ele não deixa ninguém. Você pode até esquecer dele, mas Ele não vai esquecer você. E se você for fiel e se você for sincero, o Senhor vai te buscar, vai te trazer de volta. Onde você estiver, pode até cair, mas você vai levantar. A palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. E aqueles que me perseguiram caíram todos, não ficou um. Todos eles perderam seus empregos de forma desonrosa, correram de um lado para outro. Um deles foi servir a mim no trabalho que eu fazia em outro lugar. Então é isso que Deus faz. Desde que você seja um bom soldado, se posiciona no seu lugar na batalha. O tempo passou e um dia, já dando os primeiros passos no caminho da pregação do Evangelho, me encontrei sozinho dirigindo um culto ao ar livre e apareceu uma pessoa endemoniada. Eu nunca tinha feito isso, mas o Espírito de Deus me ensinou naquele momento: repreende. E eu repreendi, o demônio saiu. E algum tempo depois, quando eu pude fazer minha própria cruzada evangelística, que durou cerca de 10 meses, teve tanta gente endemoniada, a pessoa chegava possessa, caindo, e a gente repreendia, e o demônio saía, e a pessoa ficava livre. Muitas dessas pessoas foram para a igreja, se batizaram, outras nem tanto, mas cada um faz sua própria escolha, não é? O importante é fazer a obra, é batalhar, expulsar demônio. Mas você não expulsa demônio também de qualquer forma. Você precisa estar com a vida no altar. Você precisa consagrar a sua vida. Você precisa viver uma vida de jejum, de oração, de consagração, de sinceridade diante de Deus. Uma vida de santidade. Não adianta querer expulsar demônio de qualquer forma, de qualquer jeito, porque você passa vergonha. Deus não vai te honrar se você não honra Ele. Mas vive uma vida de santidade, uma vida honrada, e Deus estará com você. O tempo passou e aquelas cruzadas se foram, ficaram só na lembrança. E um dia eu comecei a perceber a perseguição ministerial. Essa foi difícil. Por que foi difícil? Porque a perseguição ministerial são aquelas pessoas que parecem santas, que parecem consagradas, nas quais você confia e que te dão um tombo. Aquelas pessoas que vivem tramando o seu mal. Aquelas pessoas que Deus só menciona, só fala o nome, mas não vive. São pessoas que pregam muito bem, são pessoas que parecem viver na presença de Deus, mas não queira saber o que eles fazem em oculto. Como Paulo disse, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas darão contas a Deus um dia, não é? O ministério terreno, muitas vezes, não é aquele que a gente imaginou. Eu vou para uma igreja, vou ser consagrado a diácono, a presbítero, evangelista, pastor presidente. Não, muitas vezes não. Isso é só cargo, é título que os homens adquirem para a sua própria honra. Isso não honra a Deus. O que honra a Deus é uma vida consagrada. O que honra a Deus é ganhar almas para o Senhor. O que honra a Deus é você entrar no reino do inimigo, arrancar almas do poder do inimigo e levar aos pés do Senhor. Fui separado do diaconato um dia
em meio a muita provação, e sinceramente gostaria de não ter sido, porque eu estava muito triste. O que o ministério estava fazendo comigo, eu teria dito não se fosse hoje. Mas eu disse sim porque eu ainda acreditava que aquilo ali era o plano de Deus. Muitos anos se passaram e um dia eu fui separado do presbitério. Mas nem carteirinha eu peguei, não tenho carteirinha. Onde eu chegar, alguém fala, você tem carteirinha de obra? Eu sei que você é pedestre. Olha, deixa eu quietinho aqui no último banco aqui, eu não tenho carteirinha. Não, mas você vai lá. Não, quero ficar aqui no último banco. Eu só abro exceção para o pastor Lorival, que é meu amigo, é irmão de fé, companheiro de jornada, de batalha. Então eu sento com ele no púlpito, não tem problema. Mas em todas as outras igrejas onde eu vou, eu quero ficar lá no banco, de preferência no último banco, onde dá para mim ouvir direitinho a palavra de Deus e participar do louvor, da adoração e fazer minha parte na minha batalha espiritual. Mas tenho meu canal no YouTube, Deus tem me dado graça, tenho aqui mais de 36 mil inscritos, prego no Facebook, prego no Instagram, estou pregando no COS TV também, tem meus vídeos no COS TV, estou espalhando a mensagem por todo lado, por onde eu vou. O importante é levar a palavra. Isso é uma batalha espiritual que ninguém consegue vencer. Quando você espalha a palavra, quando não existe nada que impede você de falar que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Agora você ficar atrás de sabão consagrado, óleo consagrado, perfume ungido, isso é feitiçaria, pelo amor de Deus. Vamos separar as coisas. A palavra de Deus não fala nada disso. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Sobre a questão da maldição hereditária. Muitas pessoas ensinam que existe uma maldição na família. O homem bebe porque o pai dele bebia, porque o avô dele bebia, porque o tataravô bebia. Olha, de certa forma, isso é uma realidade, mas não é assim como eles ensinam. Você não vai beber só porque o seu pai bebia, você tem uma escolha. Eu conheço pessoas que vivem assim. Eu conheci uma mulher que o pai dela bebia, mas bebia até cair, todo dia. Bebia, brigava com a mulher, brigava com os filhos. E, coitada, quando chegou numa certa idade, 14, 15 anos, não lembro, ela fugiu com o namorado, porque queria escapar daquela vida. E depois que ela se casou, o marido dela começou a beber igual o pai dela, e ela viveu aquela vida miserável. Meu Deus, que tristeza que ela vê aquela coitada sofrendo daquele jeito. O marido bebia, não trabalhava, ela ia para a roça sozinha e acabou sofrendo muita dificuldade, falta de alimentação, teve anemia e acabou morrendo. Então eu fico pensando, por que essa pessoa passou por isso? Existe maldição familiar? Existe sim um demônio que persegue uma família. Mas ele é amarrado, ele é algemado quando a pessoa fala, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Sai, Satanás! Sai, demônio! Entra, Espírito de Deus, toma conta de mim. A partir daquele momento ele perde o domínio na vida da pessoa. Não é pensar, não, a pessoa, ela conhecia um rapaz que era crente, mas vivia fazendo coisa errada, bebia, fazia tudo que não prestava e reclamava que era maldição familiar. Não, não tem essa não. A partir do momento que você levanta a mão para o céu e fala, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, você quebra todo o pacto que a tua família fez com o inferno. Você simplesmente se liberta do poder do inferno. É como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele ainda diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Então não tem essa de falar, não, mas eu estou assim porque... Não. O que leva uma pessoa a beber? A pessoa frequenta bar, não quer beber? A pessoa fica na companhia de pessoas que bebem, não quer beber? E por falar nisso, olha só, hoje em dia a mulherada anda bebendo demais, mais do que os homens. Bebendo muito, é cerveja, é vodka, é tanta coisa porque elas acham bonito isso. Eu acho muito feio, eu acho horrível isso. Eu acho um péssimo exemplo, você tem um filho, tem uma filha, e seu filho e sua filha vê você bebendo desse jeito. Pode ficar bravo comigo, pode me xingar à vontade, mas eu vou falar a verdade, isso é muito feio. Você precisa dar bom exemplo para o seu filho. E fique sabendo de mais uma coisa, aquele cachaceiro que você vê caído na sarjeta, ele não começou a vida dele de cachaceiro bebendo cachaça, ele começou bebendo cerveja, bebendo vodka.
tá? Mas um dia faltou dinheiro para cerveja, ele comprou cachaça, porque era o que tinha. E vou falar mais uma coisa, eu conheci algumas pessoas que quando não tinha dinheiro nem para pinga, tomava álcool puro, aquela necessidade de álcool que vai ficando cada vez mais urgente na vida da pessoa, e não tem a vodka, a pessoa bebe cerveja, não tem cerveja, a pessoa bebe pinga, e se não tiver pinga, a pessoa bebe álcool puro. Então, saia dessa vida. Pede para Jesus te libertar se você já estiver cativo. Se não estiver cativo ainda, saia dessa vida. Para, você não precisa disso. Eu vivo minha vida também sem bebida de álcool. Eu não bebo cerveja, eu não bebo nada. Se eu quero beber alguma coisa, eu compro um refrigerante, eu trago para casa, todo mundo bebe, todo mundo fica feliz, ninguém fica bêbado, ninguém fica viciado. Então a maldição muitas vezes vem da pessoa que busca a própria maldição. O que você espera encontrar num bar? O que você espera encontrar num clube onde se vende bebida? O que você espera encontrar na companhia de pessoas que bebem? Como diz o ditado antigo, dize-me com quem andas e te direi quem és. É claro que tem as pessoas que fazem as suas próprias escolhas, mesmo num lugar bom, mesmo com boa influência, a pessoa escolhe o caminho do mal, ela tem aquela tendência e não luta contra aquilo. Mas não venha dizer que isso é opressão do inimigo, isso é escolha própria, tá bom? Mas uma coisa, é possível uma pessoa salva ficar endemoniada? Absolutamente. Uma pessoa salva jamais vai ficar endemoniada. Ou ela é salva ou ela é endemoniada. Se uma pessoa salva fica endemoniada é porque ela nunca foi salva, ela nunca conheceu Jesus, ela não conhece. Inclusive muitos crentes não conhecem Jesus. Muitas pessoas que falam de Deus não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, não sabem o que Jesus quer da vida deles, não faz a menor ideia, quer agradar a todo mundo. E a Bíblia fala bem claramente, aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Então se você quer agradar a todo mundo, você está contra Deus, não tem meio termo, ou você está do lado de lá ou você está do lado de cá, no meio não tem jeito, não dá para ficar em cima do muro. Jesus disse, se você for frio, se você for quente, eu tolero. Eu não tolero se você for morno. Se for morno, eu te vomito da minha boca. Porque você tem que tomar uma posição. Está na hora de tomar uma posição, precisa tomar uma posição. E isso também faz parte da guerra espiritual. Não importa se eu vou perder amizade, não importa se eu vou perder minha popularidade, eu não quero ser popular na terra, eu quero ser popular no céu. Eu não quero ser popular entre as pessoas endemoniadas, eu quero ser popular entre os anjos de Deus. Essa tem que ser a grande diferença. Então não é possível que uma pessoa onde habita o Espírito Santo de Deus venha habitar um demônio. Que a Bíblia diz que nós somos templo do Senhor, templo de Deus. Quando esse templo fica vazio, Satanás vem e entra. Ele toma conta porque ele é atrevido, ele não pede licença, ele chega e invade. Mas o Espírito de Deus para entrar na sua vida, você precisa dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. E como a própria Bíblia ensina, Deus é luz. E quando Ele entra na vida da pessoa, todas as trevas vão embora. O demônio vai embora. Se tiver alguma coisa te perturbando, ela sai, ela te deixa. E isso aconteceu na minha vida. 1 ano antes de eu me converter ao Senhor, eu não conseguia dormir. Porque eu sonhava com o inimigo toda noite. Toda noite eu via o diabo no meu sonho. E eu acordava no meio da noite para ir no banheiro com medo, assustado, e dizia para minha esposa, eu estou com medo, eu tenho medo. Eu estava tão oprimido, tão perturbado. O inimigo já imaginava que muito em breve eu seria alcançado pelo Senhor, e por isso ele tentava me destruir de todas as formas, mas isso só me levou mais para perto de Deus. Quando eu senti a necessidade de um Salvador, então eu deixei tudo para trás. Mas eu deitava na cama e eu via ele falando que ia me matar. Eu acordava assustado, eu tinha medo de dormir. Eu tinha pavor de dormir, com medo de dormir e sonhar de novo. Mas no dia que eu aceitei Jesus, no ano de 1983, eu nunca mais sonhei com ele. Ele saiu de uma vez da minha vida, as trevas se foram, a luz chegou e o Senhor reinou na minha vida. Você pode falar assim, mas eu conheci pessoas que foram endemoniadas, como Saul, por exemplo. Saul não era um cristão. Saul não era salvo. Saul não conhecia Deus. Porque o primeiro teste dele, quando Samuel mandou ele destruir a nação de Amaleque, e disse, olha, você vai destruir tudo, não é para perdoar nada. Ele trouxe o gado de Amaleque,
E ele trouxe o rei Agag. E Samuel disse: por que você não obedeceu a palavra do Senhor? Ele disse: não, pelo contrário, eu obedeci a palavra do Senhor. Então ele não sabia quem era Deus, ele achava que era uma brincadeira. Olha, eu vou fingir que eu sou de Deus, eu me torno rei e todo mundo vai me aclamar e tudo bem. Ele não tinha temor de Deus. Então aquele espírito que perturbava ele já estava nele o tempo todo, controlando a vida dele, porque ele nunca deixou Deus controlar a vida dele. Jamais, ele nunca deixou Deus controlar a vida dele. E chegou a tal ponto que ele acabou voltando para o espiritismo. Foi consultar uma pitonista de Endor e mandar chamar o profeta Samuel de volta, que já tinha morrido, porque a pessoa ela vai descendo até chegar no último degrau, até que vem a morte e leva a pessoa para o inferno. Bom, acho que isso é tudo que nós tínhamos para falar. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo depois, segundo o conhecimento que eu tiver, pela graça de Deus. E também gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo, para você curtir, se você gostou do vídeo, curtir, porque ajuda o canal a crescer. Nos ajude, por favor. É uma forma de incentivo. É horrível quando você está falando alguma coisa e sente que ninguém está ouvindo, que ninguém está... Então a gente desanima bastante, né? Mas para que a gente possa estar animado, ser incentivado a fazer mais vídeos, deixa o seu like aqui, compartilha para outras pessoas também conhecer esse debate, falar sobre o assunto, vir aqui deixar a sua opinião, tá bom? A sua opinião aqui nos comentários é muito importante, nos ajuda muito. Fique com Deus e leia a Bíblia. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus.